E aí pessoal, tudo bem? Então, eu vou tentar ser direto e rápido aqui ao ponto nesse vídeo de hoje. Algumas pessoas comentaram pedindo para eu falar sobre a gripe espanhola, no último vídeo que eu postei no IGTV atualizando sobre o coronavírus. Então eu resolvi pesquisar um pouquinho e falar para vocês, porque eu creio que seja um assunto importante nessa situação. O que acontece? A gripe espanhola ela é uma gripe derivada do vírus H1N1, que é o mesmo vírus que causa a gripe suína. Eu não sei qual é a diferença da gripe espanhola para gripe suína, etc. Mas eu vim aqui falar para vocês sobre ela, que é conhecida como a mãe das pandemias. Por quê? A população mundial em 1918, que é quando ocorre a pandemia, era de 1,9 bilhões de pessoas. A gripe espanhola infectou cerca de 500 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 27% da população mundial, e matou de 50 a 100 milhões de pessoas. A Primeira Guerra matou cerca de 8 milhões e meio de pessoas. A Segunda Guerra matou 60 milhões de pessoas. E o Holocausto matou cerca de 10 milhões de pessoas. As estimativas, que jogam entre 50 e 100 milhões de mortes, você juntaria os três eventos e a gripe espanhola teria matado mais. A gripe espanhola começa nos Estados Unidos, no estado do Kansas, numa base de preparação do exército. E por ser um cenário de guerra e por começar exatamente em base de preparação do exército americano, essa guerra era exportada dos Estados Unidos para a Europa. E como a Europa estava num cenário de guerra, pensa só, Primeira Guerra todo mundo sabe, né? Eu deveria saber. Guerra de trincheira, ou seja, as condições sanitárias eram horrorosas, as pessoas muito aglomeradas em certos pontos, e principalmente, né, os países estão em guerra, então eles não querem falar que a população deles está sendo morta por uma gripe, porque isso baixaria a moral da população. O próprio presidente dos Estados Unidos, na época, o Woodrow Wilson, decretou uma lei mandando censurar qualquer notícia que baixasse a moral do soldado do povo americano. E o fato de não falar disso, exatamente pelo esforço da guerra, faz com que a gripe se dissemine muito mais. E aí, por que ela é chamada de gripe espanhola? Porque a Espanha era um país neutro na Primeira Guerra. E como a Espanha era um país neutro na Primeira Guerra, a imprensa espanhola era livre para noticiar essas coisas. E como a Espanha estava ali no epicentro, né, na Europa, apesar de não estar na guerra, a Espanha está ali, o território está ali, o país foi muito afetado e a imprensa começou a noticiar isso para poder se tomarem as providências. Por isso que ela é conhecida como gripe espanhola. O que acontece? Como ela era uma gripe... E ela era uma gripe muito incomum, né? O que acontece? Os sintomas não eram sintomas de gripe comum. A gripe espanhola afetava muito o pulmão e os sintomas dela eram sangramento pelo nariz, ouvido, boca. As pessoas ficavam azuis devido à falta de oxigênio. E aí o que acontecia era que a pessoa entrava, caía de cama, né? De manhã à tarde ela tinha morrido. E outra curiosidade é que a faixa etária que morreu é a faixa etária que hoje, por exemplo, é a faixa etária que acha que está safe, né? Está protegida, que é a faixa etária que mais morreu foi a faixa etária dos 20 aos 40. E dizem que é porque, pelo que eu estava lendo, né? Dizem que é porque as outras faixas etárias já têm crianças, né, e idosos. Como ela já tem um sistema imunológico um pouco debilitado, a resposta ao vírus, que era muito agressivo, é um pouco mais lenta. Essas pessoas mais saudáveis, que têm o sistema imunológico mais forte, a resposta ao vírus era tão forte quanto o próprio vírus, o que fazia que acontecesse um quadro de infecção geral, as pessoas morressem muito rápido, muito rápido. Eu vou tentar botar uns gráficos aqui enquanto eu estou falando isso, sobre o número de mortes, para vocês verem quantas pessoas morreram e principalmente como é rápido. Da mesma forma que a gripe veio, a gripe foi, tanto que assim, final de 1918, ali, agosto, setembro, começo de 1919 já tinha acabado a pandemia, o surto, né, pelo mundo. Tiveram alguns pequenos surtos em 1919, mas foi coisa pouca. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas a gripe espanhola chegou no Brasil? Chegou.
Eu li em diversos sites. Não existe um consenso de como ela tenha chegado. Alguns dizem que ela vem do norte da África para o Brasil, alguns dizem que vem num navio inglês para o Brasil. A grande questão ela chega no Brasil em 1918 que estava totalmente despreparado para ela. Se hoje vocês acham que o Brasil está despreparado e lidando mal com o coronavírus, imagine em 1918. As informações não dão conta de quantas pessoas foram infectadas, mas dizem que 35 mil pessoas morreram. E assim, não existia saúde pública na época, e a própria pandemia, o surto de gripe espanhola no Brasil, dizem que é um embrião do SUS e da saúde pública no Brasil. A partir dos anos 20, principalmente nos anos 30 e depois da ditadura militar, com a instituição do SUS, mas começou lá, nos anos 20, que começou a ter uma atenção para a saúde pública. Por quê? Porque os casos eram enormes, a população pobre foi a população mais atingida, porque apesar dela vir de fora, as populações ricas tinham condições de pegar e ir para suas chácaras no interior, suas fazendas, e ficavam longe do vírus. O que acontecia é que as populações mais pobres, principalmente as populações do subúrbio, elas foram muito afetadas. E como eu disse, era muito rápido, né? Muitas vezes, entre você ser infectado e você morrer. Então as pessoas às vezes não conseguiam sair de casa. Então as casas dos subúrbios, as pessoas botavam os corpos dos mortos na porta para ser recolhido pela carroça, tipo caminhão de lixo, sabe? Tipo botar lixo para fora para ser recolhido pelo caminhão de lixo. E assim, os coveiros morreram muito rápido porque eles tinham que lidar com aqueles corpos. E o que aconteceu foi que se formaram muitas valas coletivas de cavar, jogar as pessoas lá dentro e enterrar. Muitas vezes o governo recrutou pessoas assim, robustas e fortes para poder fazer o trabalho. As pessoas morriam, também infectadas pelo vírus. E quem ajudou na maioria dos casos foram essas Santa Casa de Misericórdia, Cruz Vermelha, essas organizações mais de caridade que ajudaram a tentar combater esse vírus aqui no Brasil. Então é uma situação muito grave. E aqui no Brasil, tanto quanto na Europa ou nos Estados Unidos, ele passou. Foi agosto, outubro de 1918 foi o maior surto. Em dezembro já tinha passado. E no carnaval de 1919 as pessoas já comemoraram, né? Se livraram disso. E aí a reflexão que eu deixo para vocês você imagina que em 1918 o mundo não era tão conectado como é hoje. E conectado eu digo não só conexão internet, mas conexão mesmo. Não existia viagens de avião como existe hoje. A indústria do turismo não era a indústria de hoje. E essa epidemia se dissemina tão rápido e causa tantos problemas para a população. E assim, principalmente, tem a situação da guerra, e pensem, né? O quanto essa situação da guerra, dos países estarem despreparados, principalmente dos países não quererem falar sobre, não ajudou a maximizar o efeito dessa pandemia. Enfim, é isso, é o que eu tinha para falar. O vídeo já está ficando um pouco longo demais, então eu vou parar de falar. Mandar um beijo para vocês e postem suas dúvidas aqui nos comentários. Valeu? Beijão, gente!